Magé, 1815. Eles nos prendiam em suas terras. Nos chicoteavam em seus engenhos. 300 almas em 3 fazendas, todas sob o jugo de senhores cruéis. Mas eles não sabiam que a fúria guardada nas nossas almas arderia mais que o sol. Eu sou Maria Conga. E naquela noite, o céu de Magé não viu estrelas, mas sim a vingança em chamas. 3 fazendas, um único inferno. Esta é a história de como uma mulher guerreira incendiou a liberdade. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Esta não é apenas uma história de incêndios. É o relato de como a opressão mais desumana pode forjar uma guerreira, transformando dor em pura, ardente justiça. Para entender a chama que incendiou o inferno de Magé, precisamos voltar ao dia em que a crueldade dos senhores queimou a alma de Maria Conga e de seu povo, acendendo o pavio de uma rebelião inesquecível. Era um dia quente e abafado, como tantos outros no engenho Santo Antônio. O suor escorria da testa de Maria Conga, uma mulher de 48 anos, enquanto ela supervisionava as panelas fumegantes na cozinha da casa grande. Sua pele escura, marcada pelo sol e pelo tempo, contava histórias de uma vida que começou livre, nas savanas de Luanda, em Angola, antes de ser arrancada de sua terra e jogada naquele purgatório brasileiro. Ali, ela era a cozinheira-chefe, mas também a curandeira, a conselheira, a mãe de todos na senzala. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam a sabedoria de seus ancestrais e uma calma que poucos ousavam desafiar. Maria Conga não era apenas uma escrava. Ela era um pilar, uma chama bruxuleante de esperança e resistência. Seu filho mais velho, Zumbi, um rapaz forte e de ideias firmes, carregava a mesma centelha de liberdade no olhar. Zumbi tinha a coragem que sua mãe mantinha escondida sob a calma. Ele falava, ele sonhava, ele organizava. E isso, naqueles tempos sombrios, era um crime imperdoável. Magé, 1815. 3 nomes, 3 senhores, 3 demônios. Coronel Dias do Engenho Santo Antônio, Coronel Vasconcelos de Santa Rita e Coronel Andrade de Boa Vista. Eram os donos de 300 almas, os senhores de 3 impérios de cana-de-açúcar, construídos sobre a dor e o sangue de gente como Maria Conga. Eles haviam selado uma aliança, um pacto de ferro para esmagar qualquer sussurro de insubordinação. A colheita da cana, naquele ano, havia sido castigada pela seca. Os furos, as perdas, eram atribuídos à preguiça dos escravizados. Em uma demonstração de poder brutal, os 3 coronéis decidiram dar um exemplo que Maria Conga jamais esqueceria. Maria Conga estava terminando de preparar o jantar na casa grande, quando um grito cortou o ar, um grito diferente, que trazia um eco de terror. Ela sabia, sentia na pele que algo terrível acontecia. Largou a faca de corte sobre a tábua de madeira e correu para a janela, seus pés descalços mal tocando o chão frio. Lá fora, o pátio do engenho estava repleto. No centro, amarrado a um tronco, estava Zumbi. Seu peito nu, coberto de vergões de chibata recentes, pulsava de esforço. O feitor, um homem corpulento chamado Barão, sorria cruelmente, o chicote em suas mãos manchadas de sangue fresco. Os coronéis Dias, Vasconcelos e Andrade observavam, seus rostos impassíveis, como se assistissem a um espetáculo. "Este é o preço da insubordinação", gritou o coronel Dias, a voz ecoando pela fazenda. "Este é o destino de quem tenta quebrar as correntes." Maria Conga sentiu o chão sob seus pés se tornar areia movediça. Seus olhos encontraram os de Zumbi. Havia dor, mas também um orgulho indomável. Ele não pedia por socorro. Ele a olhava como se pedisse para ela continuar a luta. Então, a cena se desenrolou em câmera lenta, um pesadelo se tornando realidade. O coronel Dias fez um sinal. O feitor, com um movimento rápido, sacou um punhal. Um grito abafado escapou da garganta de Maria Conga. O punhal desceu. Zumbi caiu. A vida esvaiu-se de seu corpo em um último suspiro de esperança roubada. O corpo de seu filho mais velho jazia inerte.
A vida de Maria Conga, que já havia suportado tanto, rachou naquele instante. A dor se transformou em um fogo gelado que percorreu suas veias. Ela sentiu o cheiro de sangue, o cheiro de morte e algo mais, o cheiro de lenha queimada. Os coronéis não satisfeitos deram uma advertência à senzala, ateando fogo em algumas casas de palha na periferia, para que a fumaça lembrasse a todos o preço da rebelião. Maria Conga viu a fumaça de sua própria morada se elevando ao céu. Naquele momento, observando o corpo de seu filho e a fumaça de sua casa, algo quebrou dentro dela. Mas algo novo também nasceu. Ela não viu mais a fumaça como destruição. Teve uma visão ancestral, um relâmpago de memória de seus clãs guerreiros em Luanda, onde o fogo era purificação, era estratégia, era liberdade. O medo que os senhores plantaram seria colhido em chamas, e a dor de seu povo, a dor de seu filho, seria paga com a destruição de seus reinos. Maria Conga ergueu a cabeça. Seus olhos agora não eram apenas sábios, mas chamas vivas. Naquela noite, sob a luz fantasmagórica das casas queimadas, ela fez um juramento silencioso. As 3 fazendas que aterrorizavam Magé, os 3 impérios de dor, seriam consumidos no mesmo inferno que eles ousaram criar, e ela seria a sacerdotisa daquele fogo. O sol de Magé nascia impiedoso sobre os canaviais, um inferno verde que se estendia a perder de vista. Era ali, sob o calor escaldante e a vigilância constante, que a vida de centenas de homens e mulheres era moída, tal como a cana que alimentava os engenhos. O engenho Santo Antônio, de Coronel Dias, era o maior. Suas terras férteis, suas instalações imponentes, tudo gritava poder e riqueza. Mas por trás da fachada de prosperidade, existia um abismo de sofrimento. As senzalas, amontoadas e escuras, eram o refúgio precário após um dia de trabalho desumano. Teto de sapê, paredes de barro, chão de terra batida. Ali, famílias se apertavam em busca de um pouco de descanso, de um resquício de dignidade. Maria Conga sabia bem como era. Ela, que já havia dormido em camas de palha na liberdade de Luanda, agora dividia um espaço apertado com outras mulheres, seus sonhos se misturando aos gemidos noturnos. A vida era um ciclo implacável de amanheceres gelados e noites exaustas. Antes mesmo do sol, o apito do feitor rasgava o silêncio, chamando para a labuta. Nas plantações de cana, os facões brilhavam sob o orvalho, cortando incessantemente o colmo pesado. Homens, mulheres, até crianças, todos puxados para a mesma rotina extenuante. As costas curvadas sob o sol, a pele marcada pelas folhas afiadas da cana, os músculos doloridos. Não havia pausa, não havia trégua. Na cozinha da casa grande, Maria Conga parecia ter uma sorte maior. O calor do fogão a lenha era menos severo que o do sol no campo, mas a proximidade com os senhores trazia outro tipo de tormento. Ela via a opulência, os banquetes fartos, o desperdício, enquanto seu povo passava fome. Ela ouvia as conversas cruéis, os planos para mais castigos, as risadas desdenhosas sobre a gente de cor. Coronel Dias era um homem de fala mansa, mas de coração de pedra. Sua crueldade era calculada, quase fria. Ele não gostava de se sujar as mãos, mas era mestre em delegar a tortura, em criar um sistema de medo que paralisava a todos. Seu olhar, quando caía sobre um escravizado, era como o peso de uma corrente invisível. Ele gostava de humilhar, de quebrar o espírito antes mesmo do corpo. Coronel Vasconcelos, da fazenda Santa Rita, era diferente. Um homem grande, de rosto avermelhado e riso fácil. Fácil para ele, difícil para suas vítimas. Ele era conhecido por seu sadismo, por se deliciar com a dor alheia. Os gritos que vinham de sua fazenda eram lendas de terror, contadas em sussurros nas senzalas. Bastava um copo a menos de cachaça, um prato mal lavado, para ele explodir em fúria, usando o chicote com uma volúpia doentia. E Coronel Andrade, de Boa Vista, era a inconstância personificada. Ora tratava os escravizados com uma falsa benevolência, ora explodia em uma raiva súbita, desproporcional. Sua mente era um labirinto de caprichos, e a vida de seus cativos dependia do humor do dia.
Muitos preferiam a crueldade constante de Vasconcelos à incerteza de Andrade. Pelo menos sabiam o que esperar. Os feitores eram a extensão de suas vontades perversas. Barão, o feitor-mor de Santo Antônio, era o braço direito de Dias, um homem de músculos rijos e alma torpe, que encontrava prazer em aplicar os castigos mais severos. Seus olhos pequenos e frios vigiavam cada movimento, cada suspiro. Ele era o terror encarnado, o lobo que guardava o rebanho. Maria Conga, contudo, navegava nesse inferno com uma graça inesperada. Seu papel de cozinheira-chefe lhe dava uma liberdade relativa, permitindo que ela circulasse pela casa grande, ouvindo, observando. Seus ouvidos eram atentos, sua mente, uma biblioteca de informações sobre os hábitos dos senhores, os pontos fracos das fazendas, os caminhos e atalhos. Mas sua verdadeira força estava em sua outra habilidade, a de curandeira. Em uma cabana afastada, onde a fumaça de ervas medicinais se misturava ao cheiro de terra úmida, Maria Conga era mais do que uma cozinheira. Ela era a Maama, a mãe espiritual, a guardiã dos segredos da floresta. Suas mãos habilidosas amassavam folhas, faziam emplastros, preparavam infusões, curava febres, aliviava dores, ajudava nos partos. Ela falava com as ervas, com os espíritos, e seu povo a ouvia. Não apenas por cura física, mas por conforto, por conselho. Ela sabia ler o sofrimento nos olhos de cada um, ouvia as queixas abafadas, as esperanças sussurradas. Sua presença era um bálsamo, um lembrete de que eles não estavam sozinhos, de que havia uma força maior que as correntes. Em sua terra natal, Luanda, ela pertencia a um clã de guerreiros, não de batalha aberta, mas de táticas astutas, de estratégias silenciosas, de uso inteligente do ambiente. Ela aprendeu a ler o terreno, a prever os movimentos do inimigo, a usar o fogo não apenas para cozinhar, mas para comunicar, para defender, para destruir. Essas lições adormecidas em sua memória eram agora despertadas. Seu carisma era magnético. Mesmo em sua calma, havia uma energia palpável, uma autoridade silenciosa. As crianças a seguiam com os olhos. Os adultos confiavam nela cegamente. Maria Conga era a líder natural, a voz secreta da comunidade, aquela que mantinha a esperança viva quando tudo parecia perdido. Ela era a alma de Magé. Quando Zumbi, seu filho mais velho, começou a despontar como um líder promissor, Maria Conga o observava com um misto de orgulho e apreensão. Ele era a chama que ela mantinha contida, a voz que ela, em sua sabedoria, sussurrava. Zumbi era a próxima geração, a personificação da liberdade que ela tanto ansiava para seu povo. Mas o destino, ou a crueldade dos homens, foi mais rápido. A execução de Zumbi, a queima das casas da senzala como advertência, foram mais do que atos de barbárie. Foram a gota d'água que transbordou o rio de paciência de Maria Conga. Aquilo que ela guardava em seu coração, a fúria ancestral, a inteligência estratégica de seu povo guerreiro, foi finalmente liberado. Não seria mais apenas cura, nem apenas subsistência. Seria justiça, e a justiça dela viria em forma de fogo. O fogo que eles usaram para intimidar seria o mesmo fogo que consumiria seus reinos de maldade. Aquele mundo de opressão, que tentava apagar cada centelha de humanidade, seria varrido por uma chama que nasceria da dor, mas traria consigo o alvorecer da liberdade. A fumaça da senzala queimada ainda picava os olhos de Maria Conga. Não era apenas a fumaça das palhas, era o cheiro da dor, da humilhação, da vida ceifada de seu filho Zumbi. Ela estava sentada sozinha, no escuro de sua cabana, longe dos poucos que ainda dormiam um sono agitado. Seus olhos não derramavam lágrimas, a fonte havia secado, substituída por um poço gelado de fúria e determinação. A imagem de Zumbi, caído, se repetia em sua mente. O som da chibata do feitor Barão, o riso dos coronéis Dias, Vasconcelos e Andrade, ecoava. Mas em meio a essa escuridão, uma nova chama se acendeu. Não era uma chama de desespero, mas de um propósito ancestral. O fogo que eles usaram para nos assustar, ela sussurrou para si mesma, a voz rouca. Será o fogo que nos libertará. Ela fechou os olhos. Em sua mente,
Viu Luanda. Viu os guerreiros de seu clã, em círculos, preparando estratégias sob a luz da lua. O fogo, para seu povo, não era apenas calor ou destruição. Era purificação. Era sinalização. Era arma. As lembranças das táticas de guerrilha, o conhecimento sobre as fraquezas dos acampamentos inimigos, o poder do pânico em meio às chamas, tudo isso jorrou em sua mente, claro como a água de um riacho. Maria Conga não era mais apenas a cozinheira, a curandeira. Naquela noite, a guerreira adormecida em seu espírito despertou. A transformação era completa. De vítima, ela se tornou a vingadora. De cativa, a arquiteta da liberdade. Ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisava de olhos, de braços, de corações que batessem no mesmo ritmo de justiça. E ela sabia exatamente a quem procurar primeiro. Na manhã seguinte, disfarçada sob a rotina exaustiva do engenho, Maria Conga buscou João. João era um homem forte, de ombros largos, com a pele mais escura que a noite, e a alma marcada por mais cicatrizes que o corpo. Havia perdido sua mulher, Nzinga, vendida para uma fazenda distante, após um surto de febre que os senhores não se importaram em curar. Seu filho, também chamado Zumbi, havia morrido de exaustão no canavial meses antes. João tinha a dor, e a dor era um combustível poderoso. Maria Conga o encontrou no fim da tarde, sob a sombra de um velho mangueiro, onde ele talhava pequenas figuras de madeira para os filhos dos outros cativos. Seus olhos se encontraram. Não houve necessidade de palavras de consolo. O silêncio entre eles era pesado, cheio de sofrimento compartilhado. João, ela começou, a voz baixa, mas firme. Seu coração ainda sangra por Nzinga? Por Zumbi? João parou de talhar. Seu olhar era uma fogueira em brasas. Maria, todo dia, toda noite, minha alma está seca de lágrimas, e meu corpo, cansado de trabalhar para quem me roubou tudo. E o que você faria para que esse roubo não se repita? Maria perguntou, sua voz ganhando uma intensidade quase ritualística. O que faria para que nenhum outro zumbi morra sob o chicote? Para que nenhuma outra Nzinga seja levada para longe de sua gente? João largou a madeira. Seus punhos se cerraram. Eu faria qualquer coisa, Maria. Qualquer coisa para queimar a raiva que me consome. Então ouça. Maria Conga se aproximou, seus olhos fixos nos dele. Eles queimaram nossas casas. Eles queimaram meu filho. Eles usaram o fogo para nos intimidar. Mas o fogo é nosso irmão, João. Ele pode ser nosso libertador. Ela descreveu a visão, a vingança, a liberdade. Não uma fuga desesperada, mas uma destruição calculada. Um ato de guerra coordenado. João ouviu, primeiro com descrença, depois com uma centelha de esperança e, finalmente, com uma paixão feroz. Mas como, Maria? Ele perguntou, a voz embargada. Somos poucos, desarmados. Somos muitos, João. E temos a astúcia. Temos o conhecimento das terras, dos caminhos, e temos o fogo. Maria Conga fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem. Você está comigo? João não hesitou. Com você até o fim, Maria. Queimei meu último pedaço de esperança para ter essa chance. O próximo a ser recrutado foi Isabel, jovem, ágil, com um sorriso que enganava os feitores, mas um olhar que via a injustiça em cada canto. Ela trabalhava na lavoura, mas seus olhos de águia tudo observavam. Tinha uma irmã mais nova que acabara de ser levada para a casa grande como criada, e o medo de que ela sofresse o mesmo destino de tantas outras a consumia. Maria Conga a abordou durante a rara hora do almoço, oferecendo um pequeno pão de milho e um abraço. Isabel, Maria disse, sua voz suave, mas firme. O que acontece na casa grande você sabe, não é? Isabel baixou os olhos. Sei, Maama. Cada risada, cada grito abafado, cada noite de medo que minha irmã passará. Você quer que isso pare? Perguntou Maria Conga, segurando o queixo de Isabel para que ela a olhasse nos olhos. Você quer que sua irmã e todas as outras possam sonhar com um futuro sem medo? Isabel assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Mais que tudo, Maama. Então prepare-se. Precisaremos dos seus olhos e dos seus passos leves. Você conhece os caminhos entre as senzalas, os atalhos.
Você pode ser a voz que leva a verdade, a faísca que acende a coragem. Isabel, com seus 20 e poucos anos, sentiu um peso e uma honra em suas palavras. Ela sabia que Maria Conga não pedia apenas ajuda. Ela oferecia um propósito. Eu farei o que for preciso, Maama, pela minha irmã, pelo nosso povo. E por fim, Manuel, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e rosto rugoso, que Maria Conga havia curado de uma febre mortal com suas ervas. Manuel tinha uma rede de contatos vasta, pois era o encarregado de levar produtos do engenho para o mercado em Magé, e de lá trazia informações, notícias e sussurros de outras fazendas. Ele conhecia os escravizados de Santa Rita e Boa Vista, seus sofrimentos, suas queixas. Ele era a ponte entre os mundos. Maria Conga foi até ele em uma noite escura, quando todos dormiam. Ela sentou-se ao lado de Manuel, que fumava um cachimbo de barro. Ela não precisou dizer muito. Manuel já sabia. Via o sofrimento nos olhos de Maria Conga. Sentia o vento da mudança. A morte de Zumbi foi um presságio, Maama. Manuel disse, a voz rouca. A terra está cansada de tanto sangue. Os espíritos exigem justiça. E justiça haverá, Manuel. Mas precisamos de você para alcançar além dos limites do engenho Santo Antônio. Precisamos que as outras fazendas ardam na mesma noite. Você conhece os homens e mulheres de Vasconcelos e Andrade. Eles também sofrem. Manuel deu uma longa tragada no cachimbo. Seus olhos brilhavam no escuro. As sementes da revolta já estão plantadas, Maama. Eu as regarei com o seu plano. Ele apontou para o céu. Que os céus de Magé se lembrem desta noite. O grupo secreto começou a se formar. Pequenos encontros sob a luz fraca da lua nova, na profundidade da mata, longe dos olhares curiosos dos feitores. Era um círculo de corações partidos e almas indomáveis. Maria Conga, João, Isabel, Manuel e alguns outros, escolhidos por sua coragem e por seu sofrimento. Em uma dessas reuniões secretas, Maria Conga conduziu um ritual simples, mas poderoso. Ela acendeu um pequeno fogo no centro do círculo. O fogo bruxuleava, iluminando os rostos tensos e esperançosos. Nós não juramos apenas por nós mesmos, Maria Conga declarou, sua voz ressoando com a autoridade de uma rainha guerreira. Juramos por nossos ancestrais, juramos por aqueles que caíram, juramos pela liberdade de nossos filhos e netos. Cada um, por sua vez, tocou a terra ao redor do fogo, sentindo a conexão com a pátria que lhes foi roubada e com o solo que absorvia suas lágrimas. Eles não derramaram sangue, mas seus corações batiam como tambores de guerra. O juramento era simples, mas profundo. Fogo por fogo, liberdade pela vida. Maria Conga olhava para cada um, sua face iluminada pelas chamas. A calma que ela sempre manteve agora tinha um brilho diferente, um brilho de aço. A decisão estava tomada. A transformação estava completa. A conspiração havia nascido. E o inferno dos senhores de Magé estava prestes a ser consumido. A escuridão da mata era o único confidente dos sonhos de liberdade de Maria Conga. Naquele refúgio silencioso, longe das chibatas e dos olhos vigilantes, ela desenrolava seu plano. Não seria um levante de força bruta, mas um golpe cirúrgico, calculado, ardente. Uma estratégia forjada na dor e temperada pela sabedoria ancestral. O que eles mais temem? Maria perguntou a João e Isabel, enquanto traçava riscos na terra com um graveto. A perda de seus bens, a desordem, a fuga em massa e o pânico. João, os olhos fixos nos desenhos da terra, assentiu. Eles se importam mais com a cana queimada do que com a vida roubada. Exato. Maria Conga respondeu, sua voz grave. Então, vamos dar a eles o que mais temem. Vamos queimar seus impérios até as cinzas. A data era crucial. Maria Conga, com sua astúcia de observadora e sua convivência na Casa Grande, sabia que a noite de São João era perfeita. Era uma festa celebrada por todos, senhores e escravizados, embora de maneiras diferentes. Os feitores estariam relaxados, muitos deles embriagados pelas comemorações. As fogueiras seriam acesas por toda parte, camuflando o cheiro e o brilho do incêndio maior que viria. O caos da festa seria a cobertura perfeita para a orquestração do inferno. O método, o fogo, mas não um fogo qualquer.
Maria Conga planejou uma combustão rápida, massiva e descontrolada. Ela instruiu seus aliados a identificar os pontos mais inflamáveis de cada fazenda. No engenho Santo Antônio, onde ela tinha acesso privilegiado, Maria Conga mapeou cada vulnerabilidade da Casa Grande. A despensa, onde guardam os óleos e a aguardente, ela explicou, seus olhos percorrendo um mapa mental. As cortinas pesadas das janelas, feitas de algodão e linho, o paiol de cana, seco e esperando por uma faísca, o próprio engenho, com suas máquinas de madeira e o bagaço acumulado. João ficou encarregado de recolher os materiais combustíveis. Durante semanas, ele e outros homens leais, sob o disfarce das tarefas diárias, juntaram fardos de palha seca, amarrados em molhos compactos. Eles coletavam óleo de mamona, uma substância altamente inflamável, usada para lubrificar máquinas, mas que se tornaria o combustível da vingança. Maria Conga, em suas idas à mata para colher ervas, também encontrava galhos secos e resinosos, ideais para acender e transportar o fogo inicial. Precisamos que o fogo comece de dentro para fora, Maria Conga instruiu. Nos quartos dos senhores, nas salas de jantar opulentas, onde eles planejam nossa miséria. O terror deve atingi-los em seus leitos, em seus cofres, em seus símbolos de poder. Isabel, com sua agilidade e olhos penetrantes, tinha a missão de se infiltrar. Ela passava pelos cantos mais discretos da Casa Grande, observando a rotina dos guardas, os horários de sono dos senhores. Ela mapearia as rotas de fuga internas, os caminhos para a despensa, os esconderijos dos materiais. A coordenação entre as 3 fazendas era o pilar do plano. Manuel, o homem das conexões, era o elo vital. Ele tinha sua rede de contatos em Santa Rita e Boa Vista. Sua experiência como mensageiro para o mercado permitia que ele viajasse com relativa liberdade, levando e trazendo informações. Maria Conga entregou a Manuel pequenas trouxas de ervas para curar dores e maleitas. Dentro delas, pequenos pedaços de pano com desenhos secretos, um ponto para cada paiol, um círculo para cada casa grande, uma linha para cada rota de fuga. Essas eram as ervas da liberdade, o código que Manuel usaria para instruir os líderes em outras fazendas. Em Santa Rita, a casa grande do Coronel Vasconcelos é cercada por um jardim com árvores velhas e secas. Manuel relatou em uma das reuniões noturnas. O engenho deles é mais próximo da mata. E o depósito de ferramentas tem óleos e graxas que pegam fogo rápido. E o Coronel Andrade, em Boa Vista, ele guarda a maior parte da cana colhida em um galpão de madeira atrás da Casa Grande. Isabel, que ouvia os boatos que circulavam, complementou. É como uma pilha de gravetos esperando por uma faísca. Maria Conga absorvia cada detalhe. A inteligência e a meticulosidade eram a chave. Não era um ato de fúria cega, mas de estratégia calculada. Eles usariam o conhecimento profundo que tinham das fazendas, dos hábitos dos opressores, contra eles mesmos. O sinal para o início da destruição foi cuidadosamente planejado para ser sutil, mas inconfundível. Um assobio agudo e prolongado, imitando o canto de um pássaro da noite, seria o sinal. 3 assobios curtos, espaçados, seriam a confirmação. O som viajaria pela noite silenciosa, carregando a promessa de um novo amanhecer em chamas. Quando o assobio soar, Maria Conga instruiu, o fogo deve começar. Primeiro, os paióis e os depósitos. Depois, as casas grandes. E por último, os engenhos, para que a destruição seja total e o pânico se espalhe como a pólvora. Eles planejaram rotas de fuga claras para todos os escravizados. A mata, a velha e densa mata que cercava as fazendas, seria a porta de entrada para a liberdade. Maria Conga, como curandeira, conhecia cada trilha, cada riacho, cada esconderijo. Ela já havia traçado o caminho para um local seguro, um recanto escondido onde poderiam formar um quilombo, longe do alcance dos senhores. Não vamos apenas queimar a prisão, Maria Conga disse, sua voz firme. Vamos construir nossa própria liberdade em suas cinzas. Vamos mostrar a eles que a chama que eles tentaram apagar em nós arderá em seus próprios lares e será inextinguível. O plano estava pronto. Cada detalhe, pensado e repensado. A data,
O método, a logística, a coordenação. Não era um grito de raiva. Era um grito de guerra, silencioso e mortal, que se materializaria na noite de São João. O céu de Magé estava prestes a ser reescrito com as cores do fogo. As semanas que antecederam a noite de São João rastejaram como tartarugas sob o sol de Magé. Mas para Maria Conga e seus aliados, cada dia era um fio esticado, um nervo à flor da pele. A rotina do engenho continuava brutal, inalterada por olhos que agora viam muito além da cana e do chicote. O ar estava pesado, carregado de uma tensão quase palpável, um pressentimento que pairava sobre a senzala. João, com sua força hercúlea e discrição calculada, era o encarregado dos materiais incendiários. Ele trabalhava nos canaviais, cortando e amarrando fardos. Mas, em segredo, ele separava os mais secos, os que queimariam mais rápido. Escondia-os em buracos cavados na terra, camuflados com folhas e galhos. Uma tarde, enquanto empilhava bagaço perto do engenho, um monte de palha seca que seria usado para forrar as senzalas. O feitor Barão passou, seus olhos pequenos e desconfiados varrendo a cena. "Que demora é essa, João?" rosnou Barão, a mão no cabo do chicote. "Está plantando cana ou rezando para seus deuses pagãos?" João não pestanejou. Seus músculos estavam tensos, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. "A palha está molhada, feitor. Tenho que separar o que serve." Barão desceu de seu cavalo, caminhando lentamente ao redor de João, farejando o ar como um cão de caça. Os olhos de João seguiram cada movimento do feitor, pronto para qualquer reação. Ele sentiu o suor escorrer frio pelas costas. Um passo em falso, uma hesitação, e tudo estaria perdido. "Não me venha com desculpas, negro. O trabalho é para ser feito." Barão cuspiu, mas sem encontrar nada concreto. Com um suspiro de desdém, ele montou novamente, partindo para o próximo setor. João esperou que a silhueta do feitor desaparecesse ao longe, seu coração batendo como um tambor de guerra. O perigo era real, constante. Isabel, a jovem de passos leves e olhos de águia, era a sombra na casa grande. Ela se movia pelos corredores luxuosos, limpando, servindo, mas sua mente estava em outra missão. Ela observava a distribuição dos quartos, a localização das lamparinas a óleo, a espessura das cortinas de seda. Encontrara os depósitos de querosene e aguardente na despensa. Em seus turnos na cozinha, com a ajuda de Maria Conga, ela impregnava pequenos panos com óleo de mamona, escondendo-os em frestas nas paredes, sob pilhas de lenha, em locais que só ela conhecia. Uma noite, enquanto acendia as velas para o jantar na sala de festas do Coronel Dias, a senhora Dias, uma mulher de semblante amargo, a chamou. "Isabel, estas velas estão mal acesas. Não consegue fazer um trabalho direito?" Isabel se curvou, o coração aos saltos. Ela sentiu o olhar da senhora pesando sobre ela. "Perdão, minha senhora. O pavio estava úmido." A senhora Dias pegou uma vela, seus dedos finos a girando. Por um instante, Isabel pensou que ela notaria um pequeno chumaço de palha oleosa, que Isabel havia cuidadosamente escondido atrás de um pesado armário de mogno, perto das cortinas. A senhora apenas bufou, irritada com a vela. "Atenção, menina. Se este serviço não melhorar, voltará para a lavoura." Isabel assentiu, respirando aliviada quando a senhora se afastou. O medo era um companheiro constante, mas a promessa de liberdade para sua irmã e seu povo a impulsionava. Manuel, o homem das conexões, enfrentava perigos ainda maiores nas estradas poeirentas entre as fazendas. Ele levava as ervas da liberdade, os mapas codificados e as instruções silenciosas. Em Santa Rita, ele encontrou Pedro, um homem calado, de olhos astutos, que trabalhava na manutenção do engenho. "As ervas de Maria Conga são fortes, Pedro," Manuel disse, entregando a trouxa. Seus olhos se comunicavam. "Elas curam a dor e também trazem o calor necessário para a purificação." Pedro assentiu pegando a trouxa. "Entendo. As chamas da purificação." Ele já tinha os seus próprios motivos. Sua filha caçula, Doçura, tinha sido espancada pelo feitor de Vasconcelos, dias antes, por quebrar um jarro d'água. Ele havia jurado vingança em silêncio. Em Boa Vista, Manuel encontrou Clara,
uma mulher de força notável que trabalhava na lavoura, e tinha uma rede de mulheres aliadas. Clara ouvira falar de Maria Conga, e o nome de Zumbi era um grito de guerra em seu coração. Ela era mãe, e o corpo de Zumbi lhe lembrava os filhos que poderiam ter o mesmo fim. Maria Conga sente o sofrimento de todos, Clara, e ela tem um plano para que esse sofrimento termine em fogo. Um fogo que queimará as 3 fazendas na mesma noite. Uma noite de São João, quando as fogueiras já estarão nos céus. Clara cerrou os punhos, seu olhar feroz. Os céus receberão mais que fumaça de festa, Manuel. Receberão o clamor de nossa liberdade. De volta ao engenho Santo Antônio, Maria Conga mantinha a chama da esperança acesa e a disciplina férrea entre o grupo. Em reuniões secretas, na densidade da mata, ela transmitia calma e confiança. Seus olhos vasculhavam os de cada um, buscando qualquer sinal de hesitação, de medo. Mas ela encontrava apenas determinação. A noite de São João, ela repetia, a voz baixa, mas potente. É a noite em que nossos ancestrais nos guiarão. O canto do pássaro da noite será nossa oração, e o brilho do fogo, nossa aurora. O feitor barão andava cada vez mais irascível. Sentia a mudança no ar, uma estranha quietude que não o enganava. A produtividade da colheita não melhorava, apesar dos chicotes. Havia sussurros abafados, olhares que se desviavam depressa demais. Ele aumentou a vigilância. Batia nos escravizados por qualquer motivo, tentando esmagar a rebelião antes que ela sequer pudesse se manifestar. Mas o que ele via era apenas a calma resignação, e não a fúria latente. A angústia era um fardo pesado, mas a proximidade da data final trazia consigo uma estranha euforia. Os homens e mulheres conspiradores sentiam um misto de pavor e uma sede ardente por justiça. As noites eram curtas, os sonhos povoados por chamas e liberdade. Finalmente, a véspera de São João chegou. O sol se pôs tingindo o céu de laranja e roxo. O cheiro de pólvora e fogueiras já se espalhava pelo ar, vindo das casas dos senhores e dos barracões dos capatazes. Na senzala, a festa era proibida, mas a expectativa era ainda maior. Maria Conga observava tudo da porta de sua cabana. O movimento na casa grande do Coronel Dias era de folia, risadas, música e o tilintar de copos. Os feitores, como o barão, estariam embriagados em suas próprias fogueiras. Era o momento perfeito. Ela vestiu sua melhor roupa de algodão, a que guardava para os rituais. Em seu pulso, um amuleto de búzios que a ligava aos seus ancestrais. Em sua mente, o rosto de Zumbi, sereno em sua morte. Ela olhou para o céu. Não havia estrelas visíveis, apenas o brilho difuso das primeiras fogueiras distantes. Mas a escuridão era sua aliada. Ela pegou uma tocha, já preparada, com a ponta mergulhada em óleo de mamona. A respiração profunda. Não havia mais volta. A noite da vingança havia chegado. O céu de Magé estava prestes a se iluminar com a fúria de Maria Conga. A escuridão daquela noite de São João não era a escuridão comum de Magé. Era uma escuridão prenhe, carregada de fumaça de festa e de uma promessa de vingança. Maria Conga estava escondida nos arbustos que ladeavam a casa grande do Coronel Dias, sua tocha em brasa nas mãos, o cheiro de óleo de mamona já picando o ar. João estava ao seu lado, o rosto impassível, mas os olhos faiscantes. Isabel e outros do grupo estavam em suas posições, cada um com sua carga de palha seca e óleo, esperando o sinal. Dentro da casa grande, a música abafada do piano e as risadas roucas dos senhores e suas famílias ainda ecoavam. Eles celebravam, alheios à tempestade que se formava. O feitor barão, como previsto, estava em sua pequena casa, perto da senzala, já adormecido em uma embriaguez profunda, a garrafa de cachaça vazia ao lado de seu catre. Maria Conga respirou fundo, concentrando-se. A espera era excruciante. De repente um som cortou o ar noturno. Não era música, não era o vento. Era um assobio, agudo, prolongado, imitando perfeitamente o canto de um pássaro noturno vindo da direção da fazenda Santa Rita. 1, 2, 3 assobios curtos, espaçados, foram a confirmação. O sinal havia sido dado. O inferno estava prestes a se abrir. Maria Conga ergueu a tocha. Seus olhos,
antes calmos, agora ardiam com a fúria de 1000 sóis. Ela fez um gesto a João. Não houve necessidade de palavras. A vingança, prometida nas profundezas da alma, seria agora entregue. João, com a agilidade de um felino, avançou primeiro. Seu alvo, o paiol de cana, seco e denso, localizado nos fundos do engenho. Ele tinha amarrado fardos de palha seca, embebidos em óleo, em pontos estratégicos. Um movimento rápido, um flash da tocha de Maria Conga transferindo a brasa para o pavio, e o primeiro ponto acendeu. A palha crepitou, a chama lambeu o óleo, e em segundos uma pequena língua de fogo começou a se espalhar, faminta. Enquanto João se dirigia ao paiol, Isabel, como uma sombra, esgueirou-se para dentro da casa grande. Ela conhecia cada canto, cada atalho. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos estavam firmes. Ela se dirigiu à despensa, um covil de riqueza e desperdício. Lá encontrou as jarras de querosene, os tonéis de aguardente, as pilhas de tecidos finos. Com a tocha acesa que Maria Conga havia lhe dado, ela incendiou os panos oleosos que havia escondido previamente. O fogo rugiu, encontrando seu alimento com avidez. O cheiro de álcool e querosene se misturou, alimentando as chamas que dançavam. Lá fora, Maria Conga observava. A pequena chama no paiol de cana transformou-se em um braseiro. A fumaça preta começou a subir, cortando a escuridão. Um brilho alaranjado refletiu no céu. Dentro da casa grande, os primeiros gritos. Não de pânico, mas de surpresa e irritação. Fogo! Fogo na despensa! Alguém berrou. Maria Conga sabia que era sua vez. Ela correu para a porta lateral da casa grande, que Isabel havia deixado destrancada. Seu grupo a seguiu, tochas em mãos. O ar dentro da mansão já estava pesado com fumaça. O fogo, alimentado por tecidos e madeira antiga, espalhava-se com uma velocidade assustadora. O coronel Dias, com sua camisa de linho desabotoada, surgiu no alto da escadaria, seu rosto avermelhado de sono e bebida. Seus olhos esbugalhados fixaram-se em Maria Conga, que entrava na sala principal, uma figura imponente, envolta pelo brilho das chamas. Conga, que inferno é esse? Ele gritou, a voz falhando, misturando-se ao crepitar da madeira. Maria Conga não respondeu com palavras. Seus olhos eram a resposta. Ela ergueu a tocha, apontando para o retrato do coronel Dias, que pendia orgulhoso sobre a lareira. O quadro, feito de madeira e tela, em segundos foi engolido pelas chamas. A vingança de Maria Conga não era por um único tiro ou facada, mas pela destruição completa do reino de seu algoz. Naquele instante, enquanto o fogo lambia as cortinas de seda e os móveis de jacarandá, outros gritos começaram a vir dos andares superiores. Os quartos da família do coronel Dias, onde a riqueza e a arrogância residiam, também estavam pegando fogo. Isabel, em sua missão, havia subido as escadas e incendiado os leitos dos senhores, onde eles se sentiam mais seguros. O fogo se alastrava com uma fúria divina, engolindo os símbolos de poder e luxo. O teto de madeira rangia, as paredes estalavam. Do lado de fora, no pátio, João e os outros homens se asseguravam de que o fogo atingisse o engenho, a máquina que moía a vida de seu povo. Jogaram os fardos oleosos sobre as engrenagens de madeira, sobre o bagaço seco. O vapor se misturou ao cheiro de fumaça e o motor do engenho, que tanto havia sugado a força dos escravizados, agora era consumido pelo fogo, uma gigantesca pira crepitante. Enquanto o engenho Santo Antônio se transformava em um inferno, as outras fazendas também explodiam em chamas. Distante, mas visível, o céu de Magé começou a brilhar com pontos alaranjados. Em Santa Rita, Pedro e seu grupo agiram com precisão. O paiol de cana, próximo à mata, foi o primeiro a arder. Logo em seguida, os depósitos de ferramentas e óleos. O coronel Vasconcelos, o sádico, acordou com o cheiro de fumaça e o calor insuportável vindo do lado de fora. Seus feitores, ainda grogues de bebida, corriam em desespero, incapazes de conter as chamas que já engoliam o telhado da casa grande. Os gritos de Vasconcelos, não mais de prazer, mas de puro terror, eram ouvidos enquanto seu império se desintegrava. Em Boa Vista, Clara e suas mulheres,
com uma coragem feroz, atearam fogo no galpão de cana, uma montanha de gravetos secos que queimou em segundos. A casa grande do coronel Andrade, de imediato, começou a ser engolida pelas chamas. A fumaça subia em colunas espessas, pintando o céu noturno de vermelho e preto. Os capangas, chocados e sem comando, corriam em círculos, tentando salvar o que podiam. Mas o fogo era rápido demais, voraz demais. O caos era absoluto. Pânico e desorganização. Os feitores e capangas, a maioria despreparada e assustada, eram ineficazes contra a fúria das chamas que Maria Conga e seus aliados haviam liberado. As 3 fazendas ardiam, uma sinfonia de estalos e rugidos, um espetáculo de luz e destruição. Maria Conga, com sua tocha em punho, saiu da casa grande em chamas, o rosto marcado pela fuligem, mas iluminado por uma satisfação gelada. Ela olhou para o céu. 3 pilares de fogo se erguiam, cada um memorial ardente à crueldade dos senhores e à coragem de seu povo. Liberdade! Ela gritou, sua voz misturada ao vento e ao crepitar das chamas. A senzala, que antes estava em silêncio, agora era um mar de rostos chocados e esperançosos. O povo se aglomerava, vendo seus algozes sucumbirem ao inferno. Maria Conga fez um gesto com a mão. Para a mata, sigam as chamas, a liberdade nos espera. Centenas de escravizados, guiados pelo brilho infernal dos incêndios, começaram a correr. Mães com seus filhos nos braços, homens e mulheres de todas as idades, correndo em direção à escuridão da floresta, que agora parecia um refúgio, não uma ameaça. O fogo que havia consumido seus grilhões agora iluminava o caminho para um novo começo. O céu de Magé, antes um lembrete da opressão, transformou-se em um memorial ardente, um testemunho inesquecível da vingança de uma mulher guerreira e da liberdade conquistada pelo fogo. O cheiro de fumaça era denso, acre, mas para os quase 300 homens, mulheres e crianças que corriam para a mata, era o perfume inebriante da liberdade. O calor das chamas beijava suas costas, mas o calor mais forte era o da esperança em seus peitos. Atrás deles, Magé ardia em 3 pontos distintos, 3 faróis de vingança que riscavam o céu noturno. O crepitar da madeira, os estalos das vigas desabando, os gritos desesperados dos senhores e feitores perdidos no inferno eram a trilha sonora daquele êxodo. Maria Conga ia na frente, sua silhueta imponente traçada contra o brilho alaranjado das fazendas em chamas. Não havia mais a calma controlada da cozinheira, nem a serenidade da curandeira. Agora, ela era a guia, a guerreira, a matriarca da libertação. Seu passo era firme, seus olhos, atentos a cada som da mata, cada galho seco quebrado sob os pés apressados de seu povo. Sigam a trilha, mantenham a calma, não olhem para trás. Sua voz ressoava, potente e clara, apesar do barulho do incêndio e do murmúrio da multidão. João, com sua força, protegia a retaguarda, ajudando os mais velhos e os que cambaleavam sob o peso da pressa e da emoção. Isabel, leve como um pássaro, corria à frente de Maria Conga, clareando o caminho, abrindo os arbustos, assegurando que a trilha escolhida fosse a mais segura e rápida. Manuel, com seu conhecimento das rotas, guiava grupos menores que se desgarravam, mantendo-os no caminho certo, em direção ao coração da floresta. O pânico nas fazendas era total. No engenho Santo Antônio, o coronel Dias, com sua família em desalinho, conseguiu escapar por pouco da casa grande em chamas. Sua face, antes arroxeada de fúria, agora estava pálida de terror e coberta de fuligem. Ele tossia, tentando respirar o ar denso de fumaça, enquanto observava seu império desabar. O luxo, o poder, tudo virando cinzas diante de seus olhos arregalados. Os negros! Foram os negros! Vingança! Ele gritava, sua voz rouca de ódio e desespero, enquanto seus poucos feitores sobreviventes tentavam em vão conter o inferno com baldes d'água, um esforço ridículo contra a fúria do fogo. Barão, o feitor mor, que havia acordado com o calor insuportável e o barulho, estava em choque, incapaz de entender como tamanha rebelião pudera acontecer sob seu nariz embriagado. Na fazenda Santa Rita, o coronel Vasconcelos, o sádico, estava ainda em seu quarto,
preso pelas chamas que já engoliam as vigas. Seus gritos, que antes ecoavam pelo chicote, agora eram gritos puros de agonia e medo. O fogo, que ele tanto usava para assustar, agora o consumia em seu próprio leito, uma justiça poética e cruel. Pedro, o aliado de Manuel, observou de longe o desespero dos capangas do coronel Vasconcelos, a impotência deles diante do fogo. Ele sentiu uma satisfação fria, mas não parou. A liberdade de seu povo era a única prioridade. Em Boa Vista, o coronel Andrade, o inconstante, teve um destino um pouco menos trágico. Ele e sua família conseguiram escapar, mas viram seu vasto paiol de cana se transformar em uma pira colossal, e a casa grande, de onde ele emanava seus caprichos, se tornar uma carcaça fumegante. O homem que se divertia com a dor alheia agora tremia de medo e de perda. Clara e seu grupo de mulheres, depois de incendiar o que puderam, já estavam na mata, seguindo o rastro de fumaça e o barulho dos outros rebeldes. A fuga era exaustiva. A mata, durante o dia, era um lugar de trabalho forçado. A noite tornava-se um labirinto, um ventre protetor. Maria Conga guiava-os por trilhas que só ela conhecia, atalhos abertos em meio à vegetação densa, riachos que lavavam a fuligem e a exaustão. Os pés descalços, antes acostumados à terra batida da lavoura, agora pisavam em raízes, pedras, folhas úmidas. Alguns caíam, exaustos. Crianças choravam de medo e cansaço, mas o olhar de Maria Conga, quando se virava para eles, era uma promessa, um mandamento silencioso. Continuem. A liberdade está logo ali. Os homens de João e Manuel se revezavam carregando os mais fracos, as mães com seus filhos pequenos. Ninguém seria deixado para trás. A união era a nova corrente. Quando o sol começou a nascer, tímido, por trás das montanhas, as chamas das fazendas ainda eram visíveis, embora mais distantes, diminuindo de intensidade. O céu de Magé, de vermelho e laranja, começou a clarear, mas o ar ainda carregava o cheiro de destruição. O brilho da aurora revelava os rostos cansados, mas cheios de uma nova luz, a luz da esperança. Eles haviam caminhado por horas, deixando para trás o inferno, e agora se aproximavam do paraíso prometido. Maria Conga os conduziu a uma clareira escondida, um vale profundo, cercado por árvores centenárias, com um riacho de águas límpidas cortando o centro. Era um local que ela havia descoberto em suas andanças para coletar ervas. Perfeito para um quilombo. Aqui, ela anunciou, a voz suave, mas carregada de emoção. Aqui é nosso novo lar. Aqui somos livres. Um coro de suspiros, alguns gritos abafados de alegria e alívio, e muitas lágrimas. Lágrimas de dor, sim, mas principalmente de gratidão e de uma euforia recém-descoberta. Eles estavam exaustos, mas estavam livres. Mas a paz duraria pouco. O sistema escravocrata, atingido em seu cerne, reagiria com uma fúria brutal. Ao amanhecer, a notícia dos incêndios se espalhou como pólvora pelas fazendas vizinhas de Magé. O pânico era generalizado. Coronéis e fazendeiros, antes confiantes em sua hegemonia, agora tremiam em seus casarões. Se 3 das maiores fazendas de Magé podiam ser consumidas em uma única noite, se tantos escravizados podiam fugir de uma só vez, qual seria o próximo alvo? Aquele levante não era apenas um ato de rebelião, era uma declaração de guerra. Coronel Dias, ainda em choque, enviou mensageiros a cavalo para a vila de Magé e para as fazendas vizinhas, clamando por ajuda, por justiça. Os negros se levantaram, queimaram tudo, mataram gente, ele exclamava, exagerando os fatos para instigar a ação. Em poucas horas, uma verdadeira caçada humana foi organizada. Capitães do mato, feitores de outras fazendas e soldados da milícia local se mobilizaram, armados com bacamartes, facões e chicotes. Cães farejadores foram soltos, e a mata, que antes era refúgio, agora se tornava um campo de batalha. A ordem era clara: capturar os fugitivos, punir os rebeldes e, acima de tudo, encontrar e matar a líder, a Negra Conga. O nome de Maria era pronunciado com ódio e um terror crescente. O medo dos senhores não era apenas pela perda material, mas pela subversão da ordem.
A ideia de que escravizados pudessem planejar e executar um ataque tão coordenado e devastador que pudessem conquistar sua liberdade em chamas era um pesadelo que precisava ser esmagado antes que se espalhasse. Mas Maria Conga, lá no fundo do quilombo recém-formado, já sabia que a luta apenas começara. Eles haviam vencido a primeira batalha, mas a guerra pela liberdade seria longa e brutal. Eles tinham o fogo, a união e a coragem. E os senhores agora tinham o medo. A fumaça que subiu das 3 fazendas em chamas de Magé não era apenas o resíduo de madeira e palha. Era o odor da mudança, o cheiro pungente de um império desmoronando e de uma liberdade nascendo. Naquela noite de São João, o céu noturno, antes um testemunho silencioso da crueldade, tornou-se a tela para um espetáculo de vingança e justiça orquestrado por Maria Conga. O impacto desse ato não se dissipou com as cinzas. Ele se espalhou como uma faísca em um paiol de pólvora, reverberando por toda a província, pelo Brasil e pela história. A história de Maria Conga não foi contada nos livros oficiais, mas foi gravada a ferro e fogo na memória do povo. Ela se tornou um sussurro de esperança nas senzalas mais distantes, um acalanto para os corações oprimidos e uma canção de ninar para as crianças que, um dia, sonhariam em ser tão livres quanto o vento. Para os escravizados que seguiram suas tochas, Maria Conga foi mais que uma líder. Ela foi uma divindade terrena, a encarnação da força ancestral que residia em cada um deles. No quilombo recém-formado, nas profundezas da mata, Maria Conga estabeleceu as bases de uma nova sociedade. As habilidades de João, Isabel e Manuel, antes usadas para a resistência, agora eram aplicadas na construção. João, com sua força, ajudava a erguer as moradias e a preparar a terra para o cultivo. Isabel, com sua agilidade e conhecimento da mata, se tornou uma batedora e caçadora inestimável, garantindo a segurança e o sustento do grupo. Manuel, com sua rede de contatos, era a inteligência do quilombo, trazendo notícias do mundo exterior e alertando sobre as patrulhas dos capitães do mato. A comunidade quilombola, sob a liderança de Maria Conga, floresceu como uma flor rara no deserto da opressão. Ali, as crianças podiam brincar sem o medo do chicote. As mulheres podiam sorrir sem a sombra da violência. Os homens podiam erguer a cabeça, trabalhando por si mesmos, construindo seu próprio destino. Maria Conga, com sua sabedoria de curandeira, cuidava dos doentes. Com sua calma estratégica de guerreira, organizava a defesa e ensinava táticas de guerrilha, preparando o quilombo para os inevitáveis ataques. Ela incutia em cada um a importância da união, da resiliência e da memória de onde vieram e o que haviam conquistado. Mas o impacto da rebelião de Maria Conga não se limitou ao seu quilombo. Para os senhores de engenho de Magé e arredores, o que aconteceu naquela noite foi um golpe devastador. Não apenas financeiro, mas psicológico. O coronel Dias, que perdeu quase tudo, tornou-se um homem amargurado, consumido pelo ódio e pela paranoia. Sua riqueza foi reduzida a cinzas e seu status a um fragmento de seu antigo poder. A imagem de Maria Conga, a cozinheira, empunhando uma tocha enquanto seu império ardia, assombrava seus pesadelos. Aquele incêndio triplo plantou uma semente de medo que se alastrou mais rápido que o fogo. Os outros fazendeiros reforçaram suas guardas, aumentaram a vigilância sobre suas senzalas, dormiam com armas sob seus travesseiros. Eles temiam que a negra Conga, como a chamavam com um misto de terror e desdém, inspirasse outras revoltas. O nome de Maria Conga virou um fantasma, uma ameaça constante. Cuidado com a Conga, sussurravam, alertando uns aos outros. Aquele ato de resistência mostrou a eles que seus impérios, construídos sobre o sofrimento alheio, eram tão vulneráveis quanto palha seca ao vento. Para os escravizados que não puderam fugir, a história de Maria Conga era um bálsamo. Contada em segredo, a boca pequena, nas noites escuras, ela se tornou uma lenda viva. A mulher que incendiou 3 fazendas. A mulher que libertou seu povo pelo fogo. Ela era a prova de que a resistência era possível, que a justiça, mesmo que brutal, podia ser alcançada. A coragem de Maria Conga se tornou o combustível para pequenos atos de sabotagem, para fugas individuais, para a manutenção da chama da esperança em um sistema que tentava apagá-la. O legado de Maria Conga, a guerreira que incendiou Magé,
É um lembrete poderoso da resiliência e da força do povo negro diante da opressão. É a história de como a dor mais profunda pode se transformar em um motor de libertação, de como a inteligência e a coragem podem derrubar os mais poderosos impérios. Ela não buscava glória, mas justiça. Não buscava poder, mas liberdade. E através do fogo, ela as conquistou, escrevendo seu nome não nos livros dos vencedores, mas nos corações dos oprimidos. A vida de Maria Conga foi um grito de guerra silencioso que ecoou por gerações. Ela nos ensina que a verdadeira história não está apenas nos grandes feitos dos poderosos, mas nas pequenas e audaciosas lutas dos invisíveis, daqueles que se recusam a aceitar um destino imposto. Essa é a força da nossa história, a força que Maria Conga nos deixou. E você? Qual é a palavra que ressoa mais forte em seu coração depois de conhecer a saga de Maria Conga? Comente a palavra coragem. Se a história dessa mulher guerreira te inspirou a nunca desistir da sua própria batalha por justiça e liberdade, seu comentário nos ajuda a manter viva a chama da memória e a compartilhar essas histórias que merecem ser ouvidas. A história de Maria Conga é um brado que ecoa através do tempo, um lembrete ardente de que a coragem e a sede de justiça podem incendiar as correntes mais pesadas. Se você sentiu essa chama em seu peito, se essa narrativa te moveu e te fez refletir sobre os heróis esquecidos do nosso Brasil, a gente te convida a fazer parte da nossa comunidade. Curta este vídeo para que a história de Maria Conga alcance ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas viagens no tempo, resgatando as vozes que a história oficial tentou calar. E o mais importante, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo roteiro de resistência for ao ar, para que a chama da memória nunca se apague. Não pare por aqui. No nosso canal, temos um tesouro de outras histórias de bravura, luta e superação. Clique nos cards que aparecem na tela agora, ou explore nossa playlist de heróis esquecidos. Cada vídeo é uma nova porta para um passado que precisa ser contado, um convite para você descobrir as verdadeiras raízes da nossa força. Até a próxima história, onde a memória é a nossa maior arma e a verdade, a nossa bandeira.